Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao consumidor. Empresários de Sucesso podcast. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje eu converso com Gabriela Mello. Ela é corretora de imóveis na Flórida, nos Estados Unidos, e atende tanto brasileiros como americanos e outras nacionalidades. Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso podcast. Oi, Gabriela. Oi a todos que estão ouvindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, você foi para os Estados Unidos há 16 anos para estudar inglês e está aí até hoje. Como então você se tornou uma corretora de imóveis aí? Então, Gabriela, é exatamente isso. Eu vim com a intenção de ficar 3 meses e hoje já são 16 anos. Então, logo que eu cheguei, eu vim para estudar inglês, mas eu tive um convite para trabalhar numa title company, que é a espécie de um cartório no Brasil, que é a empresa que faz a parte de documentação de uma compra e venda de imóveis. E eu comecei a trabalhar, comecei a gostar do mercado, pedi extensão de visto, depois pedi um visto de trabalho e assim começou a minha trajetória no ramo imobiliário. Eu fiquei nesse mercado de title company, fazendo essa parte burocrática de papel durante 7 anos. Então, assim que eu cheguei não era minha intenção, eu vim só para estudar inglês, mas eu brinco que o mercado imobiliário me escolheu. E eu gostei muito e estou trabalhando com isso até hoje. Excelente. E qual que é o perfil da pessoa que quer investir em um imóvel aí nos Estados Unidos? Gabriela, a maioria dos meus clientes são brasileiros que eles querem diversificar a carteira de investimento e eles apostam, numa economia fortalecida como a economia americana. Então, eu atendo 2 linhas de clientes, assim, falando agora de brasileiros, que investem aqui, que são os que buscam imóveis para aluguel anual. Então, eles têm uma renda, anual aqui em dólares, montam uma carteira de investimentos. E eu tenho aqueles que compram muito os vacation homes, que a gente chama, que são as casas mais em Orlando, que eles querem usar a propriedade e quando não estão usando, eles alugam essa propriedade para ter uma renda e para pagar os custos para manter essa propriedade. Então, assim, falando de brasileiro, basicamente são essas 2 linhas que eu atendo. E aí eu atendo muito o próprio norte-americano e o canadense, que moram em lugares mais frios aqui nos Estados Unidos e que buscam uma segunda casa aqui na Flórida, que eles querem fugir do frio e aí a mesma coisa, quando eles não estão usando o imóvel, eles colocam para alugar para ter uma renda aqui na Flórida. Agora, tanto para o brasileiro quanto para o americano que quer comprar um imóvel, existe muita burocracia? Como que é aí nos Estados Unidos nesse sentido? Não existe burocracia. Eu acho que é uma das grandes vantagens do mercado aqui, que o processo é muito transparente. Geralmente, entre você escolher assinar um contrato numa casa e a compra, você consegue efetivar, se for uma compra à vista, em 20 a 30 dias, e se for um imóvel financiado, 45 a 60 dias. Desde que, claro, você forneça os documentos solicitados pelo banco em caso de financiamento e tal. Mas não é burocrático, tudo pode ser assinado eletronicamente, é um mercado muito transparente, como eu falei no início. Então, o processo, assim, ele caminha de uma forma muito, muito fácil, não tem muita burocracia, não. Agora, você já está há muitos anos aí nesse mercado. Você acredita ou percebe que o perfil do comprador mudou muito nos últimos anos? Eles preferem casas, apartamentos? Como que tem sido essa evolução do comprador de imóveis?
Olha, hoje a gente pode falar de uma mudança muito grande, né? Eu acho que esse ano vem mostrando, assim, tem trazido muitas mudanças devido à pandemia, principalmente. Eu tenho tido muita procura por casas, por imóveis maiores. Então, assim, eu vejo os clientes que moravam em apartamentos pequenos, buscando casas maiores, porque praticamente a casa virou o escritório, as crianças em casa. Então, assim, eu tenho sentido muito essa necessidade de um espaço maior. E às vezes aquelas pessoas que moram sozinha, que moravam num apartamento pequeno, agora buscando um apartamento que tenha vista, uma vista mais legal, porque as pessoas estão passando muito mais tempo em casa, né? Então, assim, esse ano a gente tem visto uma mudança muito grande nesse sentido, buscando casas com piscina, com que tem algum entretenimento, devido ao grande tempo que as pessoas estão ficando em casa. E nesse atendimento que você presta às pessoas que querem comprar um imóvel, ele é feito de forma online ou apenas presencialmente? Não, eu atendo bastante de forma online também. Eu até faço um trabalho muito forte em redes sociais. Então, assim, eu tenho casos de clientes que eu vendi imóveis que, assim, eu nunca conheci pessoalmente. A pessoa me contacta pelo Instagram, eu mando algumas opções de imóveis. Aí eu faço tour virtual, né? Faço um FaceTime, eu chamo pelo WhatsApp na câmera. Mostro o imóvel, explico o processo, tudo feito online. E principalmente numa compra à vista, como eu falei, o processo é muito simples. Então, todos os documentos podem ser assinados eletronicamente. A pessoa não precisa estar aqui. Às vezes, principalmente investidores que eles estão comprando para alugar, né, para ter uma renda aqui nos Estados Unidos, já tive diversas situações que todo o processo foi feito online, sem nenhum contato presencial. Que legal! Você falou aí, né, que investe bastante até nas redes sociais. Elas são, então, uma boa aliada na captação de novos clientes também? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que as redes sociais, elas têm um papel hoje muito importante. Eu uso bastante as redes sociais, não só para anunciar os imóveis, mas eu coloco bastante informação também em relação ao estilo de vida aqui, algumas curiosidades. Eu sei que as pessoas, né, quando elas criam esse sonho, esse desejo de comprar um imóvel aqui, seja para morar, seja para investir, são muitas as dúvidas. Então, assim, eu tenho um dia da semana que eu só faço perguntas e respostas, eu mostro curiosidades, eu mostro lugares para as pessoas irem, eu anuncio imóveis, filmo imóveis. Então, assim, eu trabalho muito, muito nessa questão das redes sociais. Eu tenho as minhas duas irmãs, elas me ajudam nessa área, e eu fui construindo um banco de dados através das redes sociais também muito, muito forte, assim, com as necessidades dos clientes e de potenciais clientes. Então, assim, eu realmente invisto tempo e tento trazer um conteúdo interessante para as pessoas que me seguem nas redes sociais. Excelente! Você falou que você responde bastante dúvidas, né? Quais dúvidas chegam até vocês nesse sentido? Geralmente as pessoas têm muita dúvida em relação ao processo, Gabriela. Elas querem saber como é o processo para comprar um imóvel, financiar, quais os documentos que elas precisam, se precisa comprar em nome de pessoa física, pessoa jurídica, qual que é a melhor região, quando tem filho, quando não tem filho. Então eu tenho uma rede de apoio muito legal assim comigo. Eu trabalho com uma equipe, né? Eu não trabalho sozinha. Eu acredito que muito no potencial do trabalho em equipe. E eu montei uma rede comigo que presta toda essa assessoria. Então, desde o primeiro momento que a pessoa cria esse desejo de investir aqui ou morar, como eu te falei, eu tenho um advogado de imigração da minha confiança, eu tenho uma pessoa que faz financiamento, eu tenho um contador para indicar.
A maioria deles, todos falam inglês e português, porque eu sinto que o brasileiro sente mais a vontade de estar, mesmo que fale inglês, ele quer alguém que fale a mesma língua, né, o português. Então eu tenho essa rede de apoio que a gente presta toda essa assessoria, ajudando nas decisões, porque aqui dependendo da idade do filho, a escola influencia, então você tem que comprar uma casa numa região que tem boas escolas. Então todas essas dúvidas, elas sempre surgem durante o processo. Eu faço o atendimento inicial, mas eu sempre direciono para os especialistas de cada área. E a gente falou então do uso das redes sociais, né, que são uma aliada. Agora, a tecnologia chegou com tudo também, né, no setor imobiliário. Quais são, então, as novidades tecnológicas para esse setor que você pode compartilhar com a gente? Sem dúvida, né? A gente tem um sistema que é até um pouco diferente do Brasil. A gente trabalha com um sistema único de imóveis aqui, então todos os corretores eles têm acesso aos mesmos imóveis. E hoje os sites de imóveis aqui nos Estados Unidos são muito fortes. A pessoa, eu falo assim, na verdade você nem precisa do corretor para achar o imóvel, porque tem vários sites que você pode entrar e encontrar todos os tipos de imóveis. Eles estão todos disponíveis na internet. O que diferencia, é claro, é o conhecimento, é como o corretor vai te direcionar durante esse processo da aquisição do imóvel, que faz toda a diferença, né? Mas assim, a tecnologia aqui, inclusive para mostrar uma casa, a gente tem um sistema de Bluetooth, é um cadeado, a chave fica dentro desse sistema, então você chega com o telefone, coloca seu código e aí você pega a chave, você entra na casa, você não precisa de outro corretor, você não precisa de alguém para abrir a porta. Eu falo no caso os corretores, né? Nós temos acesso a esses cadeados. Então, assim, é pura tecnologia. E aí eu acho que é um grande diferencial também. A gente tá por dentro, né? E sempre tá acompanhando, porque as mudanças são muito rápidas. Com certeza, isso só agrega, né, para vocês como empreendedores, como empresa, e leva segurança aos clientes, né? Você comentou que no começo aqui do nosso bate-papo que muitos moradores canadenses e muitos moradores americanos de estados mais gelados procuram uma casa na Flórida. Então eu queria que você falasse alguns outros motivos de porquê, né, do porquê comprar uma casa na Flórida. O que você mais admira e que poderia ser um incentivo para quem está pensando em comprar uma casa aí nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida? Eu acho que a grande vantagem da Flórida, sim, é a qualidade de vida, né? O que seria essa qualidade de vida? A gente tem um clima aqui muito favorável. A Flórida, praticamente a gente não tem esse frio, né, que esses outros estados do norte e o Canadá, como eu falei, tem. Nós temos alguns dias de frente fria durante o ano, mas em geral é um clima muito favorável, praticamente praia o ano todo. É um estado que o custo de vida não é tão alto se comparado a outras grandes cidades aqui nos Estados Unidos e no mundo. Então você consegue viver bem, não precisa de muito para viver muito bem aqui na Flórida. Você tem entretenimento com praias, muitos parques, muitos bons restaurantes. O acesso às rodovias aqui é muito fácil para você viajar de um lugar para o outro. Eu acho que a questão da segurança também, né? Aí no caso, principalmente assim, eu vejo os brasileiros que procuram aqui, às vezes próprio pessoal de Nova York e Califórnia tem vindo muita gente. Então, acho que seria basicamente isso, que no geral é a questão da qualidade de vida mesmo. Você se vive muito bem aqui na Flórida, é um estado alegre, que é sol praticamente o ano todo, e como eu falei, com custo de vida que não é exorbitante. Agora, falando do imóvel especificamente, quais são as principais dicas e o que o comprador deve levar em consideração para comprar um imóvel?
Olha, em relação ao imóvel, Gabriela, eu diria que o principal é buscar um corretor qualificado. A gente tem muitos corretores aqui na Flórida, é um mercado assim bem competitivo, mas eu acho que o que diferencia é a questão do conhecimento, é essa assessoria para você ter certeza que você está comprando alguma coisa que vai atender as suas expectativas, né? Porque eu sempre falo, eu acho assim, eu considero que a venda do imóvel, ela é consequência. Primeiro eu crio um relacionamento, eu tento entender o desejo da pessoa, eu tento escutar muito o que aquela pessoa quer, porque não me interessa vender um imóvel e daqui um mês a pessoa falar assim, não, eu não estou satisfeito, tal. Eu quero que ele fique satisfeito, que ele, quando for vender, venda comigo, quando for comprar o próximo, compre comigo e que ele me indique novos clientes, né? Então, assim, eu acho que na hora de comprar é ter certeza que você está com uma pessoa que está te dando toda essa assessoria, não só na busca do imóvel em si, mas na localização, nessa questão da formação de uma empresa, na questão do imposto. Tudo isso é muito importante, não é só a compra do imóvel em si. Achar o imóvel é muito fácil, mas tem muita coisa em torno disso, entendeu? Com certeza. E quais são os maiores desafios para você como empreendedora aí nos Estados Unidos de realmente empreender e ser empresária, ter uma empresa aí no país? Olha, eu acho assim, no começo, como eu estou aqui há 16 anos, eu diria que no começo foi mais complicado até para entender a questão cultural. Eu acho que é muito importante a gente pensar que quando vai empreender nos Estados Unidos, por mais que eu trabalhe muito com brasileiro, eu entender a cultura local. E isso é uma coisa que eu prezo muito. Eu, inclusive, tenho uma sócia americana, então eu atendo muito o mercado americano também. Eu quis diversificar e até entender essa diferença cultural. Então, assim, eu acho que a pessoa que pensa em empreender aqui, ela tem que buscar o conhecimento. Ela tem que buscar o conhecimento, entender que é um mercado diferente, que as leis são diferentes, a cultura é diferente. Não vir com mentalidade de empreender no Brasil, são mercados diferentes, entendeu? O mercado americano, como eu falei numa outra pergunta sua, é muito transparente, não é difícil empreender aqui, mas é muito importante ter o conhecimento antes de se aventurar em empreender aqui e respeitar a cultura local. Para a gente finalizar, você pode compartilhar quais são os planos futuros da empresa e seus como empreendedora? Sim, a minha empresa, eu tento caminhar com 3 filosofias, assim, 3 coisas que eu gosto muito, que é o investimento em conhecimento, né, capacitação, que eu falei muito aqui durante o nosso bate-papo, que é passar essa segurança para o cliente, para ele saber que ele está fazendo um bom negócio, né? Eu acho que tenho certeza, o cliente sente quando você está falando com segurança. Além do conhecimento e da capacitação, eu prezo muito pelo meu time. Como eu falei, eu trabalho em equipe, então eu não acredito que ninguém cresce sozinho. Quando eu cresço, eu quero que as pessoas que estão ao meu redor cresçam comigo. Então eu invisto muito nessa questão de fortalecimento do time, do trabalho em equipe. E a terceira coisa é a questão de relacionamento. Assim, eu acho que é muito mais do que o imóvel em si. Eu trabalho com o desejo das pessoas de ter aí talvez o maior bem da vida delas, que é uma casa. Então, assim, eu prezo muito pelos relacionamentos. Muito antes de ser corretora, de querer vender a casa, eu crio um vínculo muito grande com os meus clientes. E, de certa forma, assim, eu falo que eu caso com os meus clientes, porque eu não faço só a venda, eu tento manter um relacionamento com eles a longo termo, assim, prezando muito por essa questão de firmar mesmo os vínculos afetivos, entender as necessidades deles antes da venda do imóvel em si.
Então, assim, os planos é continuar trabalhando nessas 3 linhas, que já é o que eu tenho feito. Rede social eu invisto, como eu te falei, mas assim, não tem nada como indicação. É aquela pessoa que já vem pronta, de um ex-cliente que já trabalhou comigo, que sabe como eu atendo. Então, assim, eu tento sempre estar trabalhando nessas 3 frentes aí, estudando, conhecendo bastante o mercado para poder atender os clientes da melhor forma possível. Muito bom, Gabriela, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço por você ter compartilhado um pouco mais aí sobre o setor imobiliário na Flórida, esclarecendo dúvidas e também nos informando. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, Gabriela. Muito obrigada e obrigada a todos. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje eu falei com Gabriela Mello, corretora de imóveis na Flórida, nos Estados Unidos. Este foi mais um Empresários de Sucesso podcast e eu te espero na próxima.